Qual o momento certo para eu regularizar a minha atividade como agente de viagens? Eu vou te explicar detalhe por detalhe e quando é o momento certo de você iniciar a sua regularização. O que é muito comum no mercado? Normalmente as pessoas que têm um entendimento melhor de milhas aéreas, elas começam a emitir as próprias passagens aéreas, normal. Só que um familiar, um amigo, alguém ali mais próximo do ciclo de amizades, vai pedindo, vai solicitando para você emitir passagem para eles. E você vai vendendo, vai com suas milhas, vai emitindo seus bilhetes aéreos e vai dando assistência e suporte a essas pessoas que estão próximas a você. Existe um momento da sua vida como agente de viagens que você deseja crescer, você deseja alçar novos voos, você quer transformar aquela sua profissão em um negócio, é um sonho. Então, esse é o momento de você regularizar a sua atividade. Se você não tem desejo de crescimento, não quer faturar mais, não quer ganhar mais dinheiro, não quer atender mais clientes, pronto, você já sabe que o seu ponto de partida e o seu limite é este aí. Agora, se você deseja crescimento, vou te explicar como funciona. Hoje, o que é que muita gente pensa? Ah, eu estou aqui vendendo, eu não tenho maquineta, eu não ofereço link de pagamento, então eu estou livre do radar da Receita. A Receita nem sabe que eu existo. Pelo contrário, a Receita sabe que você existe. Só que você tem que ter o cuidado que quanto mais você vende, mais você entra no radar. Isso não é diferente para quem é agente de viagens, tá bom? E você corre o risco de, caso cair na malha fina como pessoa física oferecendo serviço de agente de viagens, ser tributado em 27,5%. Sem contar que a Receita ela pode retroagir em até 5 anos. Então é só você contar do ano que você está 5 anos para trás. Então a Receita pode fazer isso se ela quiser. Só que se você se regulariza, se você abre um CNPJ, você já diminui essa carga tributária. Então, um dos benefícios. O primeiro benefício é para quem deseja o crescimento, faturar mais, se tornar mais profissional. O segundo é você diminuir os impostos que possivelmente você vai pagar. Porque, por exemplo, se você abrir um MEI, você vai pagar ali aproximadamente por mês R$ 80 atualmente. Então, este seria o custo inicialmente que você teria com o imposto. Se você fosse para uma outra categoria, que é a microempresa, aí você começaria a pagar um imposto de 6%. Ou seja, mesmo que você fosse para a microempresa, ainda seria um imposto muito menor do que se você ficasse lá como pessoa física, que seria 27,5%. Então, você tem que ter esse feeling, você tem que estar ali controlando na sua conta bancária, quando você está como pessoa física, fazendo as suas vendas como agente de viagens, como que está ali o teu limite de faturamento. Se você estiver faturando muito alto, aí realmente você tem que sair da pessoa física e ir para a pessoa jurídica. O que é muito importante, né? Quando você for abrir o seu MEI, por que eu indico abrir o MEI? Né? Porque se a gente colocar as empresas ou CNPJs em uma escadaria, o MEI ele é o primeiro degrau do empreendedorismo. O segundo degrau seria microempresa, um outro degrau seria empresa de pequeno porte e assim por diante. Então você tem que já começar ali pelo primeiro degrau, que de certa forma ele é bem mais barato, ele é bem mais em conta. Você já percebe pelo imposto que você vai pagar, que é fixo. Todo mês você vai pagar esse valor fixo. Então, você vai abrir um microempreendedor individual. Uma coisa que é muito importante quando você for abrir esse MEI, a escolha da atividade. Você tem que escolher uma atividade de agente de viagens, que é um prestador de serviço. Não escolha uma atividade de comércio, porque lá tem várias atividades de comércio.
não é interessante para o MEI, principalmente para o agente de viagens, ter uma atividade de comércio vinculada ao seu CNPJ. E aí quando você abre esse MEI, você tem CNPJ, ele está lá bonitinho, tem a atividade, data de abertura, tem um endereço lá que é o seu endereço residencial. Se você puder colocar um comercial, ótimo. Se não puder colocar um endereço comercial, coloca mesmo da sua residência. E aí você começa a passar para os seus clientes um profissionalismo maior, né? Então o seu cliente ele começa a te perceber de uma forma diferente. Então vem aí uma terceira vantagem que eu acabei de falar, que é o profissionalismo. Então quando você tem um CNPJ, quando você torna isso um negócio de fato, né, algo voltado, caminhando no sentido de se tornar uma empresa de pequeno porte, ou de médio porte, ou de grande porte, isso passa realmente para o seu cliente uma sensação de confiança, né? Porque no final das contas, o cliente ele compra de você, agente de viagens, porque ele confia em você. Então, quanto mais confiança você passa, mais tem a chance dele comprar novamente ou te indicar. Então, a regularização ela vai te ajudar nesse aspecto, tanto no aspecto de passar mais confiança, como subir para um outro patamar, né, evoluir, caminhar no sentido de cima, naquele exemplo que eu dei da questão da escadaria. Então você vai subindo degrau por degrau, então vai alçando novos voos, você vai desenvolvendo. Então é importante para quem deseja o crescimento fazer essa regularização. E eu indico que se você vai regularizar, procure fazer um MEI. Agora uma coisa que é importante, é muito dito no mercado que o MEI ele precisa de contabilidade, ele precisa de um contador. Realmente, ele precisa de contabilidade. Todo mundo faz isso? Todo mundo contrata uma contabilidade? Não, a realidade do mercado é que nem todo mundo contrata uma contabilidade para o MEI. Por quê? O MEI está lá faturando ali seus 5, 6 mil por mês, ele vai contratar uma contabilidade de meio salário mínimo? De um salário mínimo? Não vai, não vai. Eu digo isso porque eu trabalho com MEIs, eu entendo desse meio de agências de viagens, de agentes, de microempreendedor individual. E o MEI, ele não consegue, não é que ele não queira, é porque a capacidade financeira dele, do negócio, ainda não consegue pagar um profissional de contabilidade fixo todo mês, tomando conta do negócio dele. Só que não é por isso que você vai abrir o seu CNPJ, você vai regularizar a sua situação como prestador de serviço, como agente de viagens, que você vai abandonar o seu CNPJ e deixar ele largado. Vou aqui faturar, vou vender link, maquineta, Pix e deixa meu CNPJ aí. Um dia eu olho ele, um dia eu vou ver o que é que deu. Por favor, não faça isso, tá? Se você não puder contratar um profissional mensal, então, de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, de preferência de 12 em 12 meses, você contrata ali um profissional para fazer um serviço ali esporádico, para ele analisar o seu CNPJ. Ô fulano, contador, contadora, vê aí um serviço para mim, para você verificar como está aqui o andamento do meu CNPJ. Né? Vê aí como que está a situação dele na Receita, vê como que está a situação dele na Prefeitura. Porque é muito comum as pessoas abrirem, regularizar e esquecer que tem um CNPJ. Ela deixa para lá e deixa rolar, e aí quando ela percebe está devendo taxa, quando ela percebe está devendo imposto, quando ela percebe muitas vezes nem sequer ela tem mais o MEI como agente de viagens. Ela já perdeu, a Receita desenquadrou ela, por N motivos, pelo motivo que a Receita encontrar lá, e ela te aplicou multa, e ela está te cobrando imposto, e ela está bloqueando o teu CPF, e você deixou lá o seu CNPJ largado. Então, não faça isso. Então, se você não puder pagar por um profissional, se o seu caixa ainda não permite, então pelo menos de 12 em 12 meses, contrata ele para fazer a sua declaração, tá?
É uma declaração anual que é feita do MEI, que é enviado para a Receita Federal. Então fica essa dica, tá? Então, em resumo, se você deseja crescimento, você quer vender mais, você quer conquistar mais clientes, se regularize, passe para outro patamar.